compartilhe o primeiro vídeo. E normalmente é amor à primeira vista, como foi o meu caso. Eu posso dizer que é uma paixão absolutamente duradoura. As palestras são tão sedutoras que a ideia de traduzi-las partiu de uma demanda de uma legião de fãs do TED que pediram para traduzi-las de modo a compartilhá-las com seus amigos, seus colegas e sua família. No caso do Brasil, o trabalho de tradução é fundamental, uma vez que apenas 5% das pessoas, de acordo com o levantamento do British Council, 5% ou menos, tem fluência em inglês. Com uma lacuna assim, o tradutor é a chave que possibilita abrir uma porta, nesse caso, de esperança para milhões de brasileiros. Atualmente, nós somos quase 30 mil tradutores voluntários pelo mundo, 10% deles são brasileiros, traduzindo para 116 idiomas e com quase 126 mil traduções feitas até o momento. Mas nós não apenas traduzimos, como também transcrevemos as palestras feitas em eventos como estes aqui. O trabalho de transcrição é importantíssimo, não só para levar as nossas TEDx pelo mundo, mas como para permitir que pessoas com deficiência auditiva consigam acompanhar o conteúdo das palestras. Quando a palestra não é dada em inglês, como é o caso aqui, ela é em português, primeiro ela é transcrita no idioma original, para depois ser vertida para o inglês, e do inglês é que ela é traduzida para as demais línguas. Inicialmente, o TED, como o próprio logotipo indica, abordava temas como tecnologia, o T do TED, entertainment, que é o E, que a gente pode traduzir como diversão, e design, ao qual se refere o D. Atualmente, as palestras abordam uma infinidade de assuntos que vão desde excedente cognitivo, política, negócios, empreendedorismo, até literatura. Nós temos, por exemplo, palestras que abordam as obras do Shakespeare, outra das minhas paixões. Este ano, aqui no TEDx Lages, o tema é excedente cognitivo. É aquele tempo livre que a gente tem, decorrente não só da nossa maior expectativa de vida, como também da redução da jornada do trabalho humano ao longo da história. Acho que está claro que um dos usos que eu faço do meu excedente cognitivo é traduzir, revisar e transcrever, com muito orgulho, palestras no ambiente do TED, que podem ser as TED Talks, palestras TED, as TEDx, ou os TED-ED, que são vídeos educativos curtinhos, acessíveis até crianças muito pequenas. E eu faço isso não só porque traduzir é uma paixão, e paixão é uma palavra-chave na minha vida, não só porque é um prazer traduzir essas palestras, sejam as TEDx, as TED Talks, as TED-ED, não só porque eu aprendo muito com elas, e aqui eu lembro que o tradutor é um leitor privilegiado, não só porque me ajuda a lidar com a minha ansiedade, eu sou uma pessoa bastante ansiosa, não só porque é viciante, às vezes eu digo que vou traduzir só mais meia hora e olho para o relógio, se passaram 2, 3 horas, isso acontece com frequência comigo e com outros tradutores. Não só porque eu conheço pessoas fantásticas, como estou conhecendo aqui nesse evento, pessoas inspiradoras, mas porque
porque eu acho que o meu tempo é precioso, porque eu acho que vale a pena eu usar o meu excedente cognitivo em iniciativas como esta, aqui no TED. Segundo o filósofo Erich Fromm, a principal missão do homem na vida é dar luz a si mesmo e tornar-se aquilo que ele é potencialmente. Eu não tenho dúvida que a educação é fundamental para isso. E também não tenho dúvida que a educação é fundamental para que pessoas menos privilegiadas, com poucos privilégios ou excluídas da nossa sociedade, possam se inserir de forma digna na nossa sociedade. E quando eu penso em trabalho voluntário, eu penso que é um trabalho de doação. Seja doar seu tempo, seja doar seu conhecimento, seja doar um objeto, justamente por ser um trabalho voluntário, por ter sido uma escolha minha, uma decisão minha, eu tenho de fazê-lo da melhor forma possível e tenho de me comprometer. Doar o tempo que nos sobra é diferente de doar as sobras, os restos do nosso tempo. A tradução é uma atividade complexa que demanda não só conhecer a língua estrangeira, a língua fonte, como principalmente a nossa língua, o idioma fonte, o idioma destino. Por trás de uma tradução bem feita, há sempre um sólido conhecimento linguístico, muita pesquisa, muito trabalho, muitas horas de dedicação. E por trás de uma tradução assim, fluente, prazerosa de ler, há sempre um tradutor angustiado e frustrado com o fato de que, por melhor que ele faça, ele sempre pode fazer melhor. Porque o texto pode ser melhorado quase que indefinidamente. E aqui eu preciso lembrar que a grande maioria dos nossos voluntários não é profissional. Isso é muito importante que se diga. A grande maioria. Mas, apesar disso, nós primamos pela qualidade das nossas traduções. Não só em respeito ao palestrante, mas em respeito a quem vai assistir. E para garantir essa qualidade, todas as traduções e transcrições passam por uma revisão feita pelos próprios voluntários para finalmente elas serem aprovadas por um Language Coordinator, ou um coordenador de linguagem, ou como a gente chama, por um LC. No caso do Brasil, do português brasileiro, que a gente tem o português de Portugal, que é muito diferente, nós temos 10 LCs, os quais eu gostaria de citar aqui nominalmente. Ladies first, nós temos a Helena, nós temos a Maricene, a Cláudia e eu. Temos os nossos rapazes, que são o Rui, o Leonardo, o Gustavo, o Túlio, o Custódio e o Rafael. Muito bem. Essa obsessão que eu tenho com a educação, na verdade, ela tem a ver não só com o Brasil, que vive uma crise profunda política, em que a educação é relegada a segundo plano, mas tem a ver com a minha própria história pessoal. Meu pai, que hoje teria 102 anos se fosse vivo, mal tinha o curso primário.
Apesar disso, ele sabia ler e escrever muito bem e fazer as 4 operações matemáticas muito bem. E o sonho dele foi sempre poder estudar além do que ele tinha estudado e fazer com que os filhos estudassem. Por isso, ele que vivia numa cidadezinha do norte de Minas, chamada Taiobeiras, resolveu se mudar com seus 4 filhos à época para Montes Claros, a maior cidade do norte de Minas. Em Montes Claros, o meu pai, que tinha vendido o seu comércio, a sua loja em Taiobeiras e o seu sítio, estabeleceu-se também como comerciante. Ele tinha um pequeno hotel, ele tinha uma loja de presentes, ele tinha um restaurante. No entanto, em 1964, houve uma grande recessão no Brasil. Devido a essa recessão e outras razões, o meu pai foi à falência e perdeu absolutamente tudo. Ele ficou literalmente sem nada. Nós ficamos sem nada, a não ser uns móveis velhos. Sentindo-se muito humilhado por seu fracasso econômico, meu pai decidiu, depois de pagar suas dívidas, se mudar para Belo Horizonte com uma mão na frente e outra atrás, como ele bem gostava de dizer. Em Belo Horizonte, a minha mãe, que hoje tem 90 anos, Dona Joana, além de ser uma fera no jogo de baralho, ainda hoje, buraco, é uma excelente cozinheira. Sempre cozinhou divinamente bem minha mãe. E ela resolveu fazer pão de queijo para vender. Então, durante muitos anos, na minha casa, o pão de queijo foi literalmente o ganha-pão. Diga-se de passagem, um dos melhores pães de queijo de Belo Horizonte. Então, apesar da gente mal ter o que comer, muitas vezes, mal ter o que vestir, de uma coisa meu pai não abria mão. Era que nós continuássemos a estudar. E assim foi feito. Um grande feito, sem dúvida, porque de acordo com dados da PNAD, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, na faixa dos 48 anos aos 60 anos no Brasil, apenas 32% das pessoas têm escolaridade maior do que o ensino fundamental. E essa obsessão, esse fascínio, essa paixão que o meu pai tinha pela educação, transparecia nos menores gestos. Meu pai, por exemplo, ele tinha o hábito de me colocar de pé, quando eu tinha 7 anos de idade. Naquela época a gente era alfabetizado aos 7 anos. Ele me colocava em pé em cima de uma cadeira e pedia para eu ler o jornal, cheio de orgulho, para ele e para qualquer visita que aparecesse em casa. Vocês podem imaginar, né? Lá ia eu, soletrando, tropeçando nas palavras. Hoje eu fico pensando que isso devia ser assim, o maior espanta-visitas da paróquia, né? Mas para o meu pai era assim, ele ficava ali babando, sem saber. Ele estava me treinando um pouco para essa palestra aqui. Enfim, eu e os meus 5 irmãos conseguimos estudar, mas conseguimos mais do que isso. Hoje nós conseguimos dar aos nossos filhos condições bem melhores do que as que nós tivemos, né? E aqui eu falo da minha maior paixão na vida, do meu grande orgulho, que são os meus 2 filhos, o Daniel e o João Henrique, os quais eu nunca coloquei em cima de uma cadeira para ler o jornal para mim, mas para quem eu fiz questão de todas as noites ler histórias antes de dormir. Então a leitura sempre foi um prazer para mim e para os meus filhos. Coincidência ou não, 4 de nós, os meus irmãos, nos tornamos professores. A educação é sem dúvida uma semente, em algum momento da vida. E um dos meus irmãos é um educador assim, absolutamente fantástico, criativo, com ideias revolucionárias que ele aplica na educação dos alunos da sua própria escola. Então, a única mensagem que eu posso deixar aqui hoje é que nós precisamos fazer da educação uma obsessão. Nós temos de ser obcecados pela educação.
apesar das condições adversas, apesar dos desgovernos do nosso país, a educação tem de ser uma prioridade dentro da nossa casa. E a minha paixão por iniciativas como o TED tem a ver justamente pelo fato de que o TED, assim como meu pai, do seu jeitão simples, nos inspirou, assim como hoje eu fui inspirada por esses palestrantes maravilhosos, o TED nos inspira a espalhar ideias que nos fazem acreditar que, apesar